Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós viemos falar sobre a vida de São Felipe Neri. Quero pedir alguns minutinhos para a gente esperar o pessoal ir entrando. Que vocês sintam-se bem-vindos, espero que vocês estejam bem. E peço que vocês possam ir enviando para outras pessoas essa live, para que possam acompanhar conosco sobre a vida desse santo, cujo dia foi comemorado ontem e é conhecido como o Santo da Alegria. Enquanto isso, vou me apresentando, né? Me chamo Bruna, tenho 16 anos e conheci São Felipe Neri através da célula da comunidade. A minha célula recebeu o nome de São Felipe Neri e através daí eu pude conhecer a história dele, ver o filme. E eu acredito muito que vocês vão gostar, porque a história dele desde o início me cativou muito. É uma história muito bonita, né? Então que vocês se sintam-se à vontade, podem ir começando e comentando. E mais uma vez eu reforço o pedido, né? Que vocês enviem essa live para mais pessoas, para que possam conhecer a vida desse santo. Amém? Então, comecemos, né? São Felipe Neri nasceu no dia 21 de julho de 1515. E muito cedo ele perdeu seus pais e um irmão que faleceu ainda pequeno. Então, na família dele ficaram ele e duas irmãs mais novas. Então, de início, a gente já pode perceber que a vida dele não foi fácil, porque a perda é uma coisa muito dolorosa, é uma coisa que nos machuca muito. E ele teve que enfrentar a perda de 3 pessoas da família, né? Pessoas muito próximas. Então, a gente já vê aí uma vida que, de início, a gente acha que ela é, vamos dizer assim, um pouco conturbada. Um tempo depois, quando ele já estava um pouco mais velho, mas ainda jovem, o tio dele convidou ele para trabalhar, né, para mexer com alguns negócios no sul de Roma. E nesse lugar ele pôde adquirir muitos bens materiais. Nesse mesmo lugar, chamada região do Monte Cassino, existiam os monges beneditinos, que foram influenciadores para a conversão de São Felipe Neri. Quando ele iniciou o processo de conversão, ele deixou tudo que ele tinha adquirido para trás para seguir Jesus. Ele estudou filosofia, estudou teologia, e antes de se tornar padre, ele já visitava os lugares mais pobres de Roma. Quando ele foi ordenado, ele se tornou um disputado confessor. Como assim? Através do sacramento da reconciliação, quando as pessoas iam se confessar com eles, elas sentiam mais intimamente uma ligação com Deus. Elas sentiam que Deus realmente estava perdoando elas através da confissão que faziam com São Felipe Neri. Então daí a gente já começa a perceber que Deus faz de São Felipe Neri um instrumento de ti mesmo. E também São Felipe Neri disse sim para a glória de Deus, porque ele fundou um oratório, chamado Oratório do Divino Amor. E esse oratório ele é dedicado a cuidar de jovens, de crianças e a testemunhar a alegria de ser de Jesus. E São Felipe Neri, né, ele é conhecido como Santo da Alegria, que foi consequência de um coração generoso que ele teve. Ele, né, nesse oratório, ele viveu da providência, ele ia até a casa das pessoas, pedir por dinheiro, não tinha vergonha mesmo de fazer isso. Ele se abandonou na graça de Deus e confiou de que Deus providenciaria tudo. Então, ele tanto confiava em Deus tanto para que ele pudesse ajudar as outras pessoas. E esses jovens, esses adolescentes, crianças que foram acolhidas no oratório, muitas delas moravam em ruas. Então, São Felipe Neri as acolheu e mudou a vida delas com 2 educações. Apresentou para elas a educação religiosa e também a educação que hoje, né, nós consideramos a educação intelectual. Então, assim, a vida dessas crianças, desses jovens, adolescentes, foram realmente transformadas através do sim de São Felipe Neri para essa vontade, esse desejo da graça de Deus. São Felipe Neri também, ele teve o dom da cura, ou seja, através dele Deus conseguiu, né, Deus pôde, né, porque Deus pode tudo. Deus pôde curar, Deus conseguiu curar muitos enfermos. Então, através de São Felipe Neri, que foi um instrumento de Deus, Deus fez muitas curas. E São Felipe Neri, ele é a união do místico com a nossa expressão pé no chão.
Por quê? Porque no Pé no Chão, São Felipe Neri foi uma pessoa, foi um servo fiel. Ele se dedicava mesmo ao serviço do próximo, ele se dedicou mesmo ao serviço da igreja. Então, no oratório, ele se voltava às crianças, a educá-las, a cuidar delas. Na igreja, como chamado ao sacerdócio, ele se colocava mesmo como sacerdote. E no extraordinário São Felipe Neri, ele teve muitos momentos, assim, realmente extraordinários. Ele, por muitas vezes, entrou em êxtase, e na maioria delas, após a celebração da Santa Missa, e em algumas ele chegou até mesmo a levitar. Então a gente pode ver que essa fidelidade que ele teve no ordinário, nas coisas simples, contribuiu para uma intimidade maior com Deus, que chegou até mesmo a fazê-lo levitar por entrar em êxtase. Um acontecimento famoso na vida de São Felipe Neri aconteceu nas catacumbas de São Sebastião. O Espírito Santo foi habitar nele e dizem, né, que o Espírito Santo veio de uma forma especial. Ele estava com uma forma de uma bola com um brilho intenso que parecia fogo. E quando habitou em São Felipe Neri, a capacidade dele de amar aumentou tanto que o coração físico, o que eu tenho, o que você tem, o que ele tinha, aumentou de tamanho. Então, mais uma vez, a gente vê o poder de Deus se realizando na vida de São Felipe Neri, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Eu particularmente penso, nossa, como assim, né? O Espírito Santo chegou a habitar nele, trazer para ele tanto amor que o próprio coração físico aumentou o tamanho. Mas isso realmente aconteceu. E a frase da vida de São Felipe Neri era: eu prefiro o paraíso. Por muitas vezes ele cantava: paraíso, paraíso, eu prefiro o paraíso. Então ele viveu, né, a partir do momento da conversão dele, uma vida voltada para isso. Uma vida voltada pensando em encontrar ao Senhor. Uma vida voltada pensando em agradar a Deus. E por que eu deixei para falar isso agora? Porque com 80 anos, no dia 25 de maio de 1595, São Felipe Neri já estava doente e ele transbordava de alegria. Aí o médico virou para ele e falou com ele assim: padre, eu nunca te vi tão alegre. E olha que São Felipe Neri foi uma pessoa assim, que exultava em alegria, né, por ser de Deus. E ele respondeu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, isso me chama muita atenção quando eu pude ler e conhecer sobre isso, porque o paraíso é realmente a casa do Senhor. Então, São Felipe Neri, né, nos últimos instantes da vida dele, ele pôde sentir essa confirmação de que ter se voltado a Deus, de que ter se voltado ao serviço de Deus, de ter sido fiel, estava sendo recompensado, que Deus o chamava agora, que Deus o chamava a ele. Então, São Felipe Neri se alegrou muito. E dizem que, por volta de meia-noite, São Felipe Neri teve um ataque agudo e ele levantou suas mãos e abençoou os outros sacerdotes que estavam junto dele. Depois ele suspirou docemente e veio a falecer. Então, até realmente ao último suspiro de vida, ele quis se voltar ao serviço. Eu, às vezes, posso até olhar pra mim, né? A gente olha pra gente e pensa assim, nossa, eu passando mal, eu doente no hospital, tenho um ataque agudo e eu vou levantar as mãos e abençoar outras pessoas? E ele fez isso. Isso tudo graças à obra que Deus realizou na vida dele. E em 1614, ele foi beatificado pelo Papa Paulo V e em 1622 canonizado pelo Papa Gregório XV. Então, gente, esse foi um pouco da vida de São Felipe Neri. Ele foi um homem que viveu verdadeiramente o chamado que Deus fez para ele. Ele se dedicou ao serviço na igreja, ao serviço do próximo, ao amor ao próximo, como Jesus nos chama a viver. E ele foi fiel. Eu não citei aqui, mas ele passou por muitas dificuldades, assim como nós passamos hoje. Ele foi muito incompreendido, ele sofreu vários falsos testemunhos. Pessoas, infelizmente, da própria igreja se viraram contra ele, tentaram afastá-lo do sacerdócio, da igreja, mas Deus não permitiu, porque Deus o honrou, tanto aqui quanto, né, hoje em dia lá na glória do céu. Então, São Felipe Neri, mesmo com dificuldade, mesmo tendo muitas coisas que hoje nós consideramos motivos para desistir,
ele continuou firme. E agora eu queria te convidar para que nós fizéssemos uma oração pedindo a Deus essa graça de também sermos fiéis, essa graça de sermos perseverantes, de um dia também nos tornarmos santos e que possamos contar com a intercessão de São Felipe Neri e da Virgem Santíssima. Então eu te convido a rezar comigo agora, pedindo essa graça para a nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós te pedimos nesse momento que o Senhor derrame sobre nós as tuas graças, Senhor. Que nós possamos vos ser fiel em tudo que o Senhor nos chama a viver, na nossa vocação, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Que nós possamos vos ser fiel, Senhor, a todo instante. E que o Senhor realize em nós obras assim como o Senhor realizou na vida de São Felipe Neri. Te pedimos também que assim como os montes beneditinos foram influenciadores da conversão de São Felipe Neri, nós também possamos ser instrumentos de Ti e possamos influenciar a vida de outras pessoas através do nosso testemunho. E que essas pessoas, vendo em nós a alegria de sermos todos Teus, possam também sentir um desejo ardente de ser Teu também. Então concede-nos, Senhor, esta graça. Ficai conosco e mostra-nos, Senhor, que apesar de nossas limitações, de nossos fracassos, de nossos pecados, o Senhor é mais poderoso e mais forte que tudo e quer realizar na nossa vida esse chamado, essa vocação à santidade. Realiza em nós, Senhor, os Teus milagres e Teus prodígios, pela intercessão de São Felipe Neri e da Virgem Santíssima, Tua Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos e irmãs, foi um prazer estar com vocês. Reforço o pedido de enviarem essa live para que outras pessoas possam acompanhar também e conhecer sobre a vida de São Felipe Neri. Que toda semana nós estamos aqui no Instagram do Grupo de Jovens, realizando uma live falando sobre a vida de algum santo. Já tivemos algumas, se você não assistiu, que possa assistir, que está aqui no nosso IGTV. E acompanhe as que ainda virão. Então foi um prazer estar com vocês, que Deus abençoe e que não desistamos de ser santos, porque Deus realizou na vida de São Felipe Neri e Ele também tem muito a realizar na nossa.